Olá, seja muito bem-vindo ao canal, o primeiro vídeo desse ano de 2020. Espero que você tenha curtido bastante esse período de festas. E vamos que vamos. Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre Tailândia, um pouco de Iraque, um pouco de Peru, Bolívia, Paraguai e China, com a minha grande amiga Ana Paula Landeiro. Tá gravando. Finalmente, hein, Paulo? Como é que você tá? Muito prazer ter você aqui no canal. Finalmente, né? Foi quase o ano todo aí nessa luta. Mas no finalzinho, saiu. Ó, tá vendo? Milagres acontecem. Pois É é, um milagre de Natal atrasado. pois é. Pois é. Não, mas bacana ter você aqui no canal. É uma honra ter você aqui no canal também. Muito legal. É um prazer também estar aqui falando com você. Tá bom. E conta um pouco os lugares que você já foi. Primeiro, né? Acho que seria bom saber os lugares que você já foi. E a gente fala um pouquinho desses lugares, né? Que você já foi. Foram alguns. Minha primeira viagem foi para o Peru. Aí, muito tempo depois, a minha segunda viagem foi para a Tailândia. E aí, como era na Ásia, né, no Sudeste Asiático, é fácil a locomoção para ir para outros países, a gente também fez Camboja e fez Vietnã. Aí, numa outra viagem, a gente foi para o Chile. Aí, como a gente foi para o deserto do Atacama, no Chile, a gente aproveitou para ir no Salar de Uyuni, que é na Bolívia. Então, a gente conheceu Bolívia também, mas foi só no Salar. E a outra viagem foi para a China. Aí a gente só fez China. E quando eu fui para Foz do Iguaçu, eu aproveitei para conhecer o Paraguai também. Mas eu conheci de fato o Paraguai, eu não fiquei só nas compras, não. Eu conheci a cidade do Leste e fui para Assunção. Então eu acho que conheci o Paraguai. E aí a gente foi ver as cataratas da Argentina, mas eu não conto isso bem como conheci a Argentina, porque eu só vi as cataratas. Mas acho que foram esses lugares. E do que você conheceu mais foi Peru? Não, Peru eu fiquei 7 dias, foi a primeira viagem que a gente fez, né? Então a gente não conhecia muito bem, não tinha nem blog ainda. Mas a viagem que eu fiz, mesmo que eu conheci, foi da Tailândia, que para mim até hoje foi a melhor viagem que a gente fez. E que eu conheci bem a China, porque eu conheci a China, a gente ficou 40 dias na China, a gente rodou a China inteira. A gente parou em várias cidades. Então, assim, conheço a China toda, entendeu? Porque tem gente que para em Xangai, por exemplo, né? Para conhecer Xangai e pronto, conheceu a China. Pra gente não, ó. Acredito que conhecer de fato um país é conhecer ele no máximo que você puder. Ir nas cidades do interior, enfim, ver a cultura de fato como ela é, né? Então a gente conheceu a China bem. A China, a Tailândia, eu acho que a gente fez bastante coisa. Legal. O primeiro vídeo que foi de entrevista no canal foi com a Laura. Ela tá vivendo lá na China. Yantai. Não sei se você conheceu. Não. Yantai. Yantai, não. Yantai. Interessante, assim, a visão dela, assim, da coisa e tal. Porque ela falou que até para acessar a internet é meio complicado lá. É porque É bloqueado, né? Assim, ela mora lá, no caso? Ela tá morando lá. Morar eu acredito que seja bem mais difícil que turismo, né? Porque a gente contratou um VPN, então a gente tinha acesso à internet por conta do VPN. Então se ela não faz isso lá, de fato ela vai ter muita dificuldade, porque é do governo mesmo, eles proíbem o WhatsApp, proíbem a Google, proíbem Facebook, Instagram, então eles são totalmente assim, fora, né, da vida que a gente vive, assim, é bem diferente. E o que você acha que seria, assim, morar num país assim, Paulo? Pelo pouco do que você viu, assim, o que você acha? Você acha que é tranquilo para viver num país assim, onde as coisas são bloqueadas, ainda mais que você brasileira, né? Brasileiro reclama de algumas coisas da política, mas tem outras coisas que são boas, né, no país. Sim. Tem vários países fora do Brasil que são interessantes. Como eu não conheço todos, eu não sei dizer qual eu moraria, né? Mas assim, dos que eu
viajei, eu acho a Ásia um pouco difícil, porque é outra cultura totalmente diferente, inclusive de religião. A religião deles é muito forte, né? Que é a religião budista. E não é a minha religião, então para mim é mais complicado, né, nesse sentido. Não que não tenha, né, outras igrejas e outras religiões lá, tem, mas estou dizendo que a característica é muito forte. Mas principalmente por causa da comida. Eu jamais sobreviveria por causa da comida. Assim, só conhecendo mesmo restaurantes que eu pudesse comer, porque eu não comi bem na Ásia. Aham. E eu sou um pouco fresca, mas a comida é muito carregada, é muito apimentada. E eu não, eu sou fraca em relação a isso. Então, assim, eu acho que ia demorar muito para eu me adaptar. E principalmente na China, porque eles comem coisas muito esquisitas. E eu, Aham. Sim. enfim, é mais difícil. Mas para turismo, é assim, Legal. você consegue aguentar, entendeu? O que eu mais comia era massa, né? Que eu ia dos restaurantes que eu achava massa, eu comia, mas morar eu já acho difícil. Lá eu acho difícil. Talvez mais perto da onde a gente vive, né? Da realidade que a gente vive, seria um pouco mais tranquilo. Aham. E o que você achou de transporte público por lá, Na falando na China, China? Uhum. muito eficiente, muito, 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 porque eles têm trem-bala e o trem-bala leva para todos os lugares. Então, assim, a gente pôde conhecer a China por causa, óbvio que eles têm avião, mas por incrível que pareça, as companhias aéreas internas deles não são muito legais, né? Mas a trem-bala é muito eficiente, você chega em cidades quilômetros de distância em 1 hora. Então, Uhum. assim, transporte eles mandam muito. Na tecnologia, acho que no geral eles mandam muito. Assim. Verdade, verdade. É um país que um tempo atrás não estava tão bom, né, E politicamente, e aí começou a investir na tecnologia e começou a fazer diferença por conta disso, realmente. é E o... interessante, porque tem gente até que não, que você fala, vou pra China, a pessoa, pra quê, sabe? Vai fazer o que lá? Não acha interessante, né? A gente tem uma Ah, cultura muito do tipo, a China vende o quê? Vende coisa falsificada, sim. Xing Ling, aquela coisa toda. Mas não Não, é. É um país extremamente interessante, principalmente sim. quando você vai para o interior, né? Quando você vai para o meio dele. Quando você vai ficar longe daqueles prédios high-tech e tal, e você vai conhecer uma vila e você vai conhecer as montanhas, que lá tem muita montanha, muita montanha. É de se Uhum. impressionar, porque você não encontra essas paisagens aqui. Então, é muito legal. E outra coisa que eu queria te perguntar, Paula, é em relação a pagamento, que a China ela é tão evoluída, né, na questão tecnológica que pagamento é via QR Code, né? Isso. Hoje em dia É. eles estão muito avançados. Então, Embora o Brasil deve estar chegando mais ou menos isso, né? Essa questão de transferência via QR Code, essas coisas assim. uhum, Mas você viu muito essa questão lá, quando você estava isso. por lá? Isso é uma coisa que a gente mais. Dinheiro físico, Não, papel? não andam com dinheiro. Eles andam com celular. Tem gente até que fica assim o tempo inteiro, porque tá sempre no celular. Mas tudo é feito com celular. Inclusive o metrô. Quando você vai pegar o metrô, você não passa um cartão. A gente comprava a ficha, né, as coisas para usar, mas a pessoa só passava o celular no metrô e entrava, porque era QR Code. O camelô da esquina tem QR Code. Então, se você vai na feirinha da rua, tem QR Code. Tudo lá é assim. Eles são muito avançados mesmo, assim. Não tem Verdade. que lá eles usam, não é o WhatsApp, né? É o WeChat. E esse WeChat tem leitor de QR Code e eu queria fazer massagem, que eu estava quebrada, numa cadeira de massagem. E aí tinha que ter o WeChat, eu baixei o WeChat. Mas eu tinha que ter dinheiro no WeChat para poder passar o QR Code do WeChat para poder fazer a massagem. Eu não pude fazer, porque eu não tinha dinheiro, não tinha conta, porque para ter dinheiro você tem que ter uma conta da China. Então eu não ia abrir uma conta na China para fazer uma massagem. E eles não aceitavam cartão Não, internacional, não, é QR Code. Nessa cadeira era QR Code. QR Mas Code. ó, a gente pagou as coisas com dinheiro. A gente não gosta de usar cartão em viagem internacional por causa do IOF, das taxas. A gente Verdade, sempre quer dinheiro, né? verdade. Dependendo de quanto tá o dólar, né? Não, Vai indo a facadinha de leve. E é.
E quando você chegava com dinheiro lá para comprar qualquer coisa, te olhavam meio estranho ou era natural, assim? Não é natural. Aham, Porque tem gente que usa, né? É porque a maioria usa o QR Code, mas ainda tem gente que usa dinheiro. dinheiro. Aham. Legal. E você sentiu algum preconceito de alguma forma quando você estava por lá? Eu senti ludiada, né? Porque eles queriam tirar foto com a gente o tempo inteiro. A Ah, gente era, ah. a gente era diferente, né? Os olhos abertos, enfim. Aí, como é o que eu falei, quando você vai para o interior, quando você vai para as cidadezinhas menores, as pessoas ficam, nossa, gente diferente. Então, assim, eu acho que a gente tirou foto com mais de 50 chineses ao longo da viagem. Ah, Porque até um monge pediu para tirar foto com o André. é? Caramba. E E às chegar vezes ele lá, deve ter sua foto lá espalhada na cidade, então. deve ter. Deve estar no jornal, deve estar na internet. Lá eu tô famosa, aqui não, mas lá eu tô famosa. Lá tá conhecida lá. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu usei uma coisa chamada QQ, que era como se fosse um WhatsApp, era como se fosse um Facebook, uma forma de se comunicar que Uhum. eles usavam muito. Não sei se ainda usa, não sei se você conheceu, se você já ouviu falar, QQ, Não, QQ, QQ, não. eles chamam de QQ. É o Ah, WeChat que a gente não, usou. é. A gente usou muito o aplicativo de mapa, porque eles têm um aplicativo próprio de mapa. A gente usa muito o Google Maps aqui, né? Mas lá eles usam outro, né? Que é o mapa deles. E é muito eficiente, inclusive. A gente fazia trilhas nas montanhas e o mapa pegava nas trilhas das montanhas, sabe? Não sei quantos de altura a gente estava e o mapa pegava e mostrava qual era o caminho, sabe, da trilha. Ai, que Então, legal. porque eu não entendo mandarim, né? Não conheço, tipo, nem vendo a placa eu vou ler. Então, Uhum. por mais que algumas coisas outras têm em inglês, é difícil, né? E se comunicar é muito difícil. Então, o mapa ajudou muito, porque a gente olhava o mapa, se guiar por um mapa a gente consegue. Então, mesmo em mandarim, né, tudo escrito lá em chinês e tal, a gente ia pelo mapa. Então, alguns aplicativos ajudam muito nessa viagem. Ah, e coisa como Uber, você chegou a ver isso por lá? Uber? Acho que a gente pegou, mas é outro aplicativo também, não é Uber, Ah, é outro. Mas eu não vou lembrar agora de cabeça qual é. ah, entendi. Entendi. E saindo um pouco da Ásia, a gente pode falar de Peru? Pode? Eu não tenho Tem muito um vídeo. para falar, mas é. Não, tranquilo. Não, toda experiência e qualquer experiência é super bem-vinda, não tem. No Peru, a gente foi para Cusco, que é uma cidade histórica de lá. Então, você compra um bilhete turístico e visita vários lugares, sítios arqueológicos, né? Eu e o André, a gente gosta muito de arqueologia e de história, assim, de conhecer como eram as coisas antigas e tal. E lá tem muito disso. Então, Cusco é muito rico por isso, sabe? E aí, de lá, a gente foi para Machu Picchu, conhecer a nossa primeira maravilha do mundo, segunda, né? Porque o Cristo Redentor a gente já conhecia. Mas a gente foi para Machu Picchu e só, foi Cusco e Machu Picchu, mas já foi uma primeira viagem, foi maravilhosa. E eu até aconselho as pessoas, quem está planejando uma primeira viagem, né, fora do Brasil, que os destinos na América do Sul são muito indicados, porque eles falam espanhol, né? É um pouco enrolado às vezes, mas é muito mais fácil de entender. Então você consegue se virar e tem muito brasileiro. Então onde você for no Chile, no Peru, no Bolívia, que seja, tem muito brasileiro. Então você consegue se virar muito melhor e ter esse impacto, né? Essa primeira impressão de sair do Brasil de forma mais suave. Então eu acredito que é uma boa a pessoa começar por isso, por aí, né? E essa viagem de Cusco com Machu Picchu foi bem legal, assim, bem interessante. E no Peru você sentiu muita diferença cultural, aquela questão de você caminhar na rua, assim, você sentiu muita diferença do que é no Brasil? Você sentiu muita diferença ou não? Você sentiu meio que. Não, Não. era frio, né? Eu fui numa época fria, então eu senti muito frio.
porque aqui a gente não tem isso, né? Mas assim, das pessoas era engraçado porque algumas andam de roupas típicas incas, né? Que é uma coisa da história deles. Sim. Mas nada como um choque cultural como a gente teve na Ásia, não. Lá é muito Aham. difícil mesmo, sabe? Sim. É diferente, então, é tão diferente que, por exemplo, na Tailândia, o metrô tem um. Aqui o banco é reservado para grávidas, idosos, lá é para monges. Então, assim, Que louco, é né? muito diferente. Agora, do Peru, não. O Chile também foi muito tranquilo. O Chile lembra até algumas cidades aqui brasileiras, Santiago, né? Agora, o Atacama já é completamente diferente, assim, em questão de paisagem, né? É uma paisagem que você acha que só vinha em livro, em filme. É muito bizarro de bonito. Bizarro de Ah, bonito, pra você ver como é que é diferente. Mas, ah, mas não de falar, por exemplo, porque eles tentam falar o português porque é muito brasileiro. Lá tem muito brasileiro morando, né? Trabalhando, indo pro turistar mesmo. Então, assim, é muito tranquilo. Se a pessoa quiser, cara, dá muito tranquilo ir para Santiago e para o deserto do Atacama. Porque você faz tudo com agência também, os passeios, né? Porque é no deserto. Então é bem fácil, é uma viagem fácil, que a gente indica porque é muito bonito. Então, assim, não é uma viagem chatinha, não, é uma viagem bem bacana, bem legal. Mas essa diferença cultural e tal, lá eu não sei, não. Isso é muito. ah. E Bolívia, você sentiu muita diferença? Bolívia. Não, porque a gente só fez o passeio do Salar de Uyuni, que ele a gente sai do Atacama um pacote comprado, né? Então a gente vai de carro com um guia durante 3 dias. Aí ele vai passando pelo deserto da Bolívia, né? Então a gente passa, vê lagoas, flamingos, montanhas, geysers, vê coisas da paisagem, entendeu? E aí quando a gente chega na cidade de Uyuni é que a gente percebe a Bolívia. Mas como é tudo voltado para o turismo, você não sente tanto. Então Uhum. você sente a pobreza, né? É um lugar pobre, é um lugar que você vê que as pessoas são muito simples, não tem riqueza, não tem luxo, não tem. Tudo é muito simples, até para quem vai turistar, né? Óbvio que tem hotéis melhores que outros, né? Lugares melhores que outros. Para quem tem mais dinheiro, vai querer um luxozinho um pouco melhor, mas não é. Mas é um lugar pobre, sabe? É um lugar mais assim. Mas assim, diferença cultural também, não, porque tem muito brasileiro. É difícil, né? Tem uma, teve uma pessoa que fez uma entrevista, se eu não me engano, foi a Michelle. Ela falou que quando ela esteve na Bolívia, ela via que o pessoal comia, parece que num plástico, e sentia uma coisa assim meio que, caramba, no plástico, né? Tipo, Uhum. meio que, mais ou menos meio que nojo, assim, né? Da forma que. Você chegou a ver essa coisa lá? Não, porque como é um tour comprado, já a alimentação está incluída. Então, eles que Ah, preparam a alimentação e te dão. Aí, se você não ah, quiser comer, não tem o que fazer, entendeu? Porque fica com é fome lá, aquele. mas tá beleza. A não ser que você, a não ser que você leve a comida com você. Mas ninguém saía para procurar um restaurante, para fazer alguma coisa. Não. Ah, Eu não sei que lugar da Bolívia ela foi, né? Ela pode ter ido na Bolívia mesmo, de fato. Porque para mim o Uyuni é um ponto turístico. As pessoas hum, vão para conhecer o Salar, tiram fotos e vão embora. ah, Isso sim. por isso assim, eu fui para Bolívia, mas não conhecia a Bolívia. Não Aham, acredito que você conhecer, entendeu? Que é aham. isso. Não comi a comida deles, não entrei num restaurante local, não fui em outros pontos turísticos, não conheci pessoas, não conversei com pessoas, então não sei o que dizer. Entendi. E o outro lugar que você foi qual? Fui para Vietnã e Camboja na viagem que eu fiz para Tailândia, né? E eu já estava na Aham, Tailândia, muito pertinho. Você pega de Bangkok,
você pega o avião e em 1 hora você está no Camboja. Entendeu? Em 1 hora você está no Vietnã. Então dá para fazer, fácil. Aí eu fui para isso também. No Camboja, a gente conheceu só uma cidade. A gente ficou 3 dias em Siem Reap, porque é a cidade dos templos de Angkor, e a gente queria conhecer esses templos. Então, assim, conheci o Camboja, mas, assim, deu para entender um pouco o país, entendeu? Porque a gente teve acesso às pessoas, teve acesso, a gente se hospedou, a gente dormiu lá, então a gente foi nos restaurantes, então aí eu posso dizer que eu conheci. Assim, culturalmente falando, é incrível, porque é isso, você conhecer pessoas totalmente diferentes, com realidades totalmente diferentes da sua, cara, te transforma. E eu acho que é isso que é o legal de viajar. É como você se transforma, você muda completamente a sua visão, em como você enxerga a vida, como você enxerga as pessoas. Essa viagem me tocou muito, né? e me tocou muito, assim, de eu chorar, de eu ficar emocionada, porque eles viveram, né? Se a gente procurar na história, eles viveram momentos de terror muito grandes, coisas que a gente nunca passou aqui no Brasil. E mesmo assim, não tem um cambojano que não te olhe sorrindo, que não te receba com um sorriso, que não, sabe, expresse alegria e agradecimento sem esperar nada, sabe? Às vezes você não. A gente pegou um guia que era muito simpático, e ele ganhava pouco, né? Porque lá no Camboja, em Siem Reap, né? Porque é uma cidade turística, eles vivem do turismo mesmo. Tudo é em torno dos templos de Angkor. Então, assim, você vê que hotéis, praças, feiras têm nome de Angkor, porque tudo gira em torno disso, né? As feirinhas vendem coisas disso, entendeu? Então, eles vivem disso. Se isso for destruído, eu realmente não sei como vai ser a vida deles lá. E então ele levava a gente para os tours, mas assim, ele nunca pedia nada, ele nunca falava, se você me der isso, eu faço melhor. Não tinha isso, ele só fazia o dele, ainda levava refrigerante pra gente, tipo, isso não tava no pacote, ele fazia porque ele queria fazer, sabe? E quando a gente quis dar um dinheiro para ele, um pouquinho simbólico para agradecer, ele agradeceu muito, muito obrigada, muito obrigada. Então, assim, é uma pessoa grata, feliz, e mesmo passando por coisas que eles passaram, porque eles tinham tudo para serem pessoas revoltadas, para serem pessoas que não confiam nos outros, né? E não esperar nada de ninguém, não querer nada de ninguém. Eles tinham tudo para isso, mas não, estão lá felizes, te atendendo muito bem. Então, assim, isso é impactante, né? A gente fica, nossa, é outra realidade. Tem uma amiga que foi pra lá que ela falou que via que o pessoal comia muito com a mão lá. Na Ásia eles gostam de comer com a mão. Muito assim. Lá no Camboja, de diferente, a gente comeu um churrasco deles, que é um churrasco que come, são vários tipos de carne numa tábua, e aí você mesmo assa e come. Só que as carnes eram de cobra, de canguru, de jacaré, de avestruz, tubarão. Era umas coisas assim. Não, graças a Deus. Jamais. Ratinho frito aí, ó, segura aí e tal. Não. Ratinho na brasa? Nem sei se é isso mesmo, às vezes é tudo carne de boi e eles só falam que é, né? Mas a textura era diferente, pelo menos, né? Textura, cor. Então eu achei que fosse diferente mesmo. E deu pra comer de boa? Sim. Tava gostoso. Não é saboroso, mas é comível, assim. Tá. Mas no Vietnã a gente comeu melhor. A comida lá é muito boa. Vietnã eu fiquei apaixonada também, porque as pessoas idem, né? Eles são pessoas muito inteligentes, muita gente lá fala inglês, sabe? Meio que tem nas escolas já crianças de 5 anos falando inglês melhor do que eu na rua. E tem também muita coisa cultural envolvida, porque eles também sofreram muito, né? Eles têm um museu lá, que é o Museu de Guerra. Aí nesse museu tem nas paredes as fotos das coisas que aconteceram na época da guerra, que foi muito feia
pro lado de lá, né? E como as pessoas ainda sofrem por causa disso, até hoje. Me emocionou muito também. E, a, e aí eles têm um passeio que é o Cut Tunnel, se não me engano, que são túneis que eles fizeram na época da guerra para sobreviver. Então eles eram muito inteligentes, porque eles cavavam túneis no chão e eles viviam debaixo desses túneis. E você não tem noção de como é estreito. Eu sou pequenininha, sou magrinha, e eles falaram que era menor ainda do que eu, sabe? O espaço. E eu não conseguiria viver assim jamais, mas eles faziam armadilhas com bambu, tudo para sobreviver. Então eles ganharam a guerra, eles, sabe, por conta da inteligência deles de saber, enfim, enfrentar as adversidades com que eles tinham ali. E é fascinante, assim, não a guerra, óbvio, mas é fascinante a forma de como eles vivem. E ainda tem terrenos lá com bomba ainda armada, né? E aí você tem que ter cuidado para não pisar. Então, mas é super diferente. As paisagens são muito bonitas. Por isso que eu falo assim, ir para a Ásia, todo mundo fala, você é meio doida, porque a gente pergunta para onde você nunca foi para os Estados Unidos, nunca foi para a Europa, mas foi para a Ásia, já foi na Tailândia, não sei, na China, não sei o que lá, porque é diferente, sabe? Porque você chega lá e é realmente diferente, não é? Acho que tanta gente vai para a Europa, né, que a gente já conhece a Europa de olhar. É isso que eu ia falar. Acho que não é você que está errada de ir para Tailândia ou Ásia. As pessoas que estão muito acostumadas a visar só Estados Unidos, Europa, e tem tanto lugar bom para conhecer, realmente. Tem. Sai um pouquinho da caixinha, é bom. Porque é isso, porque transforma mesmo, sabe? Você fugir totalmente da sua realidade, fugir totalmente do que você acredita, do que você enxerga, sabe? Na vida e com as coisas. Eu te garanto que não é a mesma coisa ler sobre a Guerra do Vietnã no livro e estudar na escola. É outra coisa você ir lá e ver a arma que foi usada, o tanque de guerra com um tiro lá grudado na placa de metal, a foto das pessoas e do estrago que foi feito. É totalmente diferente. Sim. Tem uma pessoa também que fez uma entrevista aqui que ela falava que ela viajava para ver essa questão histórica, né? Isso que motivava ela a viajar, né? A querer conhecer o que ela via um tempo atrás no livro, né? Não saber se realmente era aquilo, se não era, né? Correr atrás da informação, assim, isso que movia ela. Acho bacana isso também, acho isso legal. E o outro lugar que não sei se a gente falou de todos. A gente falou de todos? Eu não falei da Tailândia em si. A Tailândia, a gente foi muito pra praia, né? Porque lá tem muita ilha. Então é tudo muito bonito. Mas também tem algumas ilhas que tem muito brasileiro. Tailândia tem umas praias muito bonitas. Muito diferente, assim, legal. E aí lá é muito templo para olhar, né? Porque eu te falei que essa cultura budista lá é muito forte. Mas também tem coisas interessantes, diferentes. Por exemplo, eles têm uma reserva de elefantes que a gente foi, porque os elefantes, infelizmente, os bichinhos, eles são muito maltratados, né? Porque culturalmente, né, eles usam o elefante. Enquanto a gente usa cavalo, eles usam elefante, né? Então, para fazer carga, para levar pessoas, para levar turista. E as pessoas acham isso diferente, né? Andar de elefante, né? Pô, mó diferente. Mas a gente como a gente não concorda com isso, né? A gente preferiu ir para uma reserva, porque essa reserva pega esses elefantes, que são maltratados, né, e tal, e cuidam deles. Então é tipo uma fazenda grande, muito grande, que ficam vários elefantes. Aí tem os filhotinhos que nascem lá, e aí depois de um tempo se readaptando à natureza, eles soltam os bichos. Então essa é uma iniciativa bacana, a gente foi lá ver como era. Aí a gente deu banho no elefante, deu comida na boca deles, passeou com eles. Então isso foi uma experiência bacana, porque aqui, né, o máximo você vai fazer carinha no seu cachorro em casa. Mas lá a gente pôde ter o contato com um bichinho assim, né, da natureza que é selvagem, né? E isso foi bacana, foi diferente.
A gente viu aquelas mulheres girafa. Já viu? No livro todo mundo já viu, né? Que tem os pescoços assim. Que a gente entendeu como é de fato, entendeu? Porque é um ponto turístico, mas na verdade é como se fosse um zoológico humano. Porque elas vivem ali, né? Elas saíram de Myanmar, na verdade. A tribo delas saíram de lá, foram para Tailândia, mas elas ficam numa reserva que são delas, onde elas moram, né? Onde elas ficam. E lá elas fazem muito artesanato e o turista vai lá, compra o artesanato e esse dinheiro fica uma parte para a Tailândia, né? E uma parte ficam para elas. Então elas vivem bem, de forma bem simples. E usam aquilo porque culturalmente elas usavam mesmo, né? Na história. Mas hoje em dia eu acredito que usa mais por causa do turismo, né? Porque as pessoas querem ir lá ver como é e tal, mas tanto que tinham criancinhas usando. E aí você tem que usar desde criança porque pro pescoço ir alongando, né? Mas assim, umas usam, outras não, mas é mais por conta do turismo. Então isso aí, coisas que você acha uma coisa, chega lá é outra, né? Faz parte, acontece. E aí, mas é isso, a gente vê no livro, né? Mas as coisas mudam, né? É igual Dubai, né? Dubai mostra muito aqueles prédios, né? Mostra a parte bonita, né? Claro. Mas por trás daquilo ali tem muita coisa ruim que ocorre ali, né, em Dubai. Por isso que a gente prefere conhecer o lugar de fato, sabe? Para conhecer mesmo, não ver só o que todo mundo vê ou o que é mostrado. Né? Que aí a gente conhece, né? Verdade. E por isso que eu gosto de trazer pessoas no canal, por conta disso, que é muito diferente você realmente estar no lugar e você ver coisas de mídia, você, sabe, né? Eu prefiro muito mais ouvir as pessoas assim, sabe? Que realmente, né? Por mais que alguém possa pensar, a visão não é muito de acordo com a minha, mas é a sua experiência. Isso é a experiência de cada pessoa, eu acho isso legal. Viajar é um investimento, né? A gente sempre fala isso, viajar é um investimento. Você não está gastando dinheiro, você está investindo em você. Então, quando você sai e conhece outras culturas, outras pessoas, experimenta comida, você abre sua mente mesmo. Você tem mais assuntos para falar, você entende as coisas de uma forma melhor. Você faz amizades, porque a gente sempre faz amigo na viagem, né? Então conhece gente de tudo quanto é lugar do mundo. E é muito melhor o contato físico, né? Do que você ficar só na rede social. Mas eu acredito no turismo consciente, porque tem muitos lugares que estão sendo destruídos, né? Por conta de Instagram, porque as pessoas querem fazer a foto perfeita. Tem gente até que morre, né? Que se acidenta e... Cara, isso não é legal, porque você vai para conhecer o lugar, para fazer parte daquilo ali, não tem que jogar lixo no chão, não tem que ir para praia e largar o lixo lá na areia, ou então, se a placa está dizendo não toque, não toca, porque aquilo ali tudo faz parte de uma preservação, e a gente vê muito ao contrário, né? Vê muita gente fazendo essas coisas. E com o tempo isso vai deteriorar. Vai acabar, entendeu? E aí outras pessoas podem não ter a oportunidade de conhecer, né? A gente levanta essa bandeira aí. Vai conhecer o mundo. Se você tiver a oportunidade, vai conhecer. Só conheça de forma consciente, de uma forma boa para todo mundo, para que todo mundo tenha a oportunidade de um dia conhecer também. Né? A respeito, né? Isso é legal. E outra... Tá tendo muita... O pessoal tá indo muito para as ruas, né? Para poder abordar sobre alguma coisa, né? Que não está sendo muito legal. Em Hong Kong tem ocorrido isso, no Chile, né? Passou por isso. A Bolívia também teve um protesto. Então tá tendo muito protesto. O que você acha de protesto, Paula? O que você acha do protesto do Chile, por exemplo, da Bolívia e de Hong Kong? Você tem alguma coisa para dizer, assim? Com o que você passou e com a sua visão de agora? Aí? Eu não acompanho muito, né? Porque eu passo mais tempo no computador escrevendo para o blog do que lendo e tal.
Mas acho assim que cada país tem, né, faz as coisas do jeito que ele quer fazer e as pessoas têm direito de se expressar. Mas voltando essa situação pro turista, é para ele ter muito cuidado, porque você está em um país diferente e viajar nessas épocas de crise pode ser perigoso, porque você pode acabar numa briga, acabar numa situação complicada e tudo para o estrangeiro é mais complicado, né? Você ser preso em outro país, você se machucar, né, em outro lugar assim, diferente, falando outra língua que às vezes você não entende, é complicado. Tem Verdade. que respeitar, mas eu acho que a pessoa tem que se afastar. Porque aquilo ali é um direito deles, eles estão lutando pelos direitos deles e vai resolver da forma que eles têm que resolver, da mesma forma como o Brasil também já fez, né? Mas a gente, como turista, eu acredito que não tem que se envolver, mas porque pode ser perigoso, né? Aham. Teve pessoas que estavam indo para o Chile naquele período, né, do protesto, e ficaram horas e horas no aeroporto por conta do conflito, né? Assim como Hong Kong também passaram por isso e tal. Então, muito complicado. E para Óbvio quem que viaja, acho que realmente é bom estar atento um pouco nessa questão de sim. protesto aí, né? De evitar coisa. Ó, tem coisa que acontece que não dá para prever, né? Às vezes você tá com a passagem comprada há Tem coisa, meses e aí sim, chega e não tem coisa, acontece. Mas antes de verdade. viajar o que está acontecendo, ler a respeito, entender a situação e o que você pode ou não fazer é importante, né? Para você não acabar, por exemplo, você sabe, você lê o que está acontecendo isso e você vai chegar no dia numa região que está tendo alguma coisa. Então você já se programa para aquilo, né? Você já vê uma alternativa para sair do aeroporto, conversa com o cara do hotel para ver se alguém pode te buscar, enfim, e evita passar por lugares onde esteja acontecendo, justamente para a sua segurança, porque é isso, você está em outro país, né? Uhum, É complicado. verdade. E desses lugares que você foi, você sentiu muita falta do feijão em si? Porque na super brasileiro, todo brasileiro sente falta, né, do feijão, assim, quando tá fora, né? Eu, Olha, sinceramente, sinto muito, eu tenho que me virar, comprar e tive que aprender a fazer o feijão para poder continuar com feijão na minha vida. Porque você não encontra, né? é, Encontrar eu no gosto de comida restaurante. brasileira, mas eu também gosto muito de provar coisa nova. Então, quando eu estou num lugar que a comida é boa, eu quero comer a comida local. Eu procuro conhecer os sabores locais, né? Ah, Tirando isso também é bom, a, mas. tirando a Ásia, que a comida é complicada. Porque é Aham. aquilo que eu falei, é muito apimentado. Então, se fosse para escolher um noodles apimentado deles com feijão brasileiro, eu escolhi o feijão brasileiro, mesmo sendo uma comida diferente, entendeu? Porque eu não consigo comer. Então, Aham. essas fases aí eu sentia falta, mas mais de uma comida comível do que o feijão. Do que o Entendeu? feijão. É. Ah. Mas você não come muito feijão, não? Como feijão todo dia em Ah, casa. Mas quando eu tô viajando, eu não quero comer feijão. não quer comer feijão, entendi. Dá uma folga pro feijão. Do... O Bruno teve. O Bruno já deu entrevista aqui no canal também falando de. Qual o país que ele tá mesmo? Irlanda. Legal. Irlanda. Falando de Irlanda, né? Falando um pouco da experiência dele por lá. Muito bacana, assim, a visão dele também da coisa. Ele falou, pô, não sei falar inglês aqui e tal. E, né? É muito bacana essa coisa toda, né? Porque, assim, muita gente às vezes viaja e fica pensando, né? Caramba, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E quando você tá no lugar, você vê que a coisa não é bem assim, né? Muita É. coisa. Né? Você tem que se virar ali na hora, você tem que. E O que o você vídeo do puder Bruno ele planejar, mostra um pouco disso, assim. o que puder Trabalhar. planejar antes, eu prefiro. Tem gente que gosta de chegar lá e ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai Ah, acontecer. Eu gosto de planejar, eu gosto de estar tudo no papel, porque assim eu não perco tempo, eu sei exatamente onde eu tenho que ir, a hora que eu tenho que chegar, e eu procuro botar isso no nosso blog, sabe? O uhum, horário de funcionamento das coisas, qual é o dia que é de graça do museu, o que a pessoa vai ver nesse museu para ela decidir se quer ir ver ou não, enfim, endereço, tudo certinho, como chegar lá.
porque isso tudo ajuda muito o viajante, entendeu? Para ele não perder tempo. Porque eu já conheci gente que viajou para passar 3 dias numa cidade aqui do Brasil mesmo. Mas foi, sabe? Chegou lá, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, e aí passou os poucos dias que tinha na cidade conhecendo muito pouco, né? Porque não tinha se planejado. E eu acho que se eu estou investindo tempo e principalmente dinheiro naquela viagem, para que ela seja uma viagem interessante, para que eu conheça de fato aquele lugar, eu vou perder tempo sim planejando ela e anotando tudo que eu acho que é importante de fazer, entendeu? Câmbio, onde eu troco dinheiro, aquele dinheiro que eu levo, qual o melhor lugar para se hospedar em relação à locomoção, em relação às atrações turísticas. Eu acredito que quanto mais informação você tiver, melhor para tudo. Então eu prefiro ficar no computador fazendo roteiro e depois eu chego lá. Agora, é porque nunca aconteceu, né? Como a gente tira férias normalmente, trabalha e tira férias naquele mês, assim é a melhor forma. Mas quem tem a oportunidade de viajar quantas vezes quiser no ano e ficar quanto tempo quiser no lugar, com certeza explorar o lugar deve ser muito mais interessante, não? Porque aí você conhece o fora do roteiro mesmo, né? Fora do que todo mundo mostra, né? Sai um pouco do papel ali, né? Mas é isso, depende do perfil de cada um, da possibilidade de cada um. Do dinheiro, que é o que manda, né? É. Da fora, é totalmente dependendo da grana para fazer tudo. Legal. Você tem mais alguma coisa para falar? Você tem mais alguma dica aí? Você queira dar? Alguma coisa que a gente não falou? Que você queira falar? Eu acho, assim, tem muita gente que diz que é difícil viajar e que não consegue juntar dinheiro, que tem vontade, porque com o Instagram as pessoas olham muito a vida das outras pessoas, né? E tem gente que tem uma realidade diferente, né? Por ter mais dinheiro, mais condição, acaba viajando mais e você fica olhando a viagem das pessoas, né? Achando que nunca vai conseguir fazer. Eu não vim de uma família rica, nunca tive dinheiro sobrando. A gente fez a nossa viagem para o Peru com uma mega promoção que saiu, que foi R$ 500 a passagem de ida e volta com taxa na época. E a gente pesquisou o hotel mais baratinho que deu, viu quanto que ia gastar lá de comida e planejou 7 dias. E eu ganhava, sei lá, R$ 1.000 do meu estágio. Então, assim, viajar não é impossível, mas você precisa querer e parar de ficar olhando a viagem dos outros, mas tentar mudar essa realidade para você. Então, se você se organizar financeiramente, sabe, deixar de comprar, de consumir muito, coisas que você, inclusive que os próprios Instagramers ficam pedindo para você comprar o tempo inteiro, você não gasta e junta, entendeu? Mesmo que seja, sei lá, R$ 50 por mês que seja, uma hora vai aparecer uma promoção de passagem muito boa para você fazer. E se você nunca viajou, você pode começar pelo seu Brasil, porque aqui é muito bonito, tem muito lugar para conhecer legal. E é isso, você não precisa ficar num lugar de luxo, tem muito hostel bom, sabe? Compartilhado ou não, com preços acessíveis. Você pode economizar na sua alimentação, dá para economizar no transporte, dá sim. Então, viajar é possível e é uma coisa que eu indico para todo mundo, porque é transformador. Não é status de Instagram, não é status para você ficar falando por aí com seus amigos, fui, viajei, não, é libertador, é algo para acrescentar na sua vida. E é por isso, porque é bom, entendeu? Eu não estou vendendo nada, não estou tentando te convencer a nada, mas viajar faz bem para você, então tenta, mas não acho que é impossível, porque não é impossível, porque eu consegui, entendeu? E aí com o planejamento, conforme você vai viajando, você vai vendo o que você pode ou não fazer e começar a planejar mais viagens, porque viagem é igual a tatuagem, fez a primeira, vai fazer várias, com certeza. Boa comparação. Eu nunca tinha escutado essa. Eu acho que eu inventei viagem agora. É igual tatuagem. boa, Paula, boa.
É mesmo, não, mas é mesmo. Você faz a primeira, você quer fazer mais, né? Que eu acho que realmente, é como você tá falando, abre um pouco a mente mesmo, assim. E é uma coisa que não tem nada que você... Nada vai comprar essa bagagem que você acumula, né? Aham. Aí é uma coisa que não tem como você vender, né? Já tá lá É. dentro, já tá no interior aí, agregou com você. Isso é muito bom, Uhum. muito Verdade. legal. Então, muito obrigado, Paula, pela participação, obrigado pela dica aí que você deu, né? Adorei a conversa com você, muito bom. A sua experiência é muito boa também. Se você quer deixar aí o seu blog, alguma coisa, você me passa depois, que eu ponho aí também no canal. Se você quiser falar também sobre o seu espaço aí, pode falar. O blog é o Até Onde Eu Puder Ir, que inclusive tem esse nome porque a gente não sabe até onde a gente vai, então a gente vai seguindo até onde der. E tem Instagram, tem o blog lá no Google, você pode pesquisar. E tem canal no YouTube também. Mas o canal do YouTube a gente não bota só vlog, a gente coloca dicas de fotografia, dica de viagem, dica de coisas para levar na viagem. Então tem tudo que é relacionado à viagem, né? Temas de viagem a gente coloca no canal, que também tem esse mesmo nome, é tudo com esse nome. E no blog tem os posts, né? Não só de roteiros, mas como a gente está no Rio de Janeiro, a gente bota muita dica do Rio de Janeiro, que fazer aqui no Rio de Janeiro. E é exatamente como eu falei, de uma forma bem prática, para a pessoa planejar a viagem dela. Então, tem todas as informações que ela precisa saber para fazer uma viagem, sem precisar. Óbvio que se ela quiser contratar uma empresa para fazer para ela, ela pode fazer, que é prático. Mas se ela quiser fazer sozinha, dá para fazer. E como a gente não é viajante de luxo, a gente bota as coisas acessíveis também. E deixa lá à vontade para a pessoa o que ela quer fazer ou não. Assim. Então é tudo muito bem prático assim. E no Instagram a gente coloca as fotos das viagens com algumas dicas. Então, se a pessoa quiser ver as fotos, né? Só ver as fotos, pode ir lá ver. Aí. Até onde eu puder ir. Isso. Legal. Muito obrigado então, tá, Paula? Tá, Fica com obrigada. Deus aí. Beijão. Beijo. E se quiser voltar mais vezes, tamo aí. Vamos ver se eu faço mais viagens, né? Quando eu acumular mais um pouquinho. Não, mas tá legal, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Beijão, tá? Fica com Deus.